Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Seja feito assim, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Obrigado. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Boa noite. Já envolvidos, né, pela música, pela assistência espiritual aqui da casa, sempre agradecendo a Casa do Caminho pelo convite de nos receber para fazer o Evangelho musical. E a gente vai se preparando, como diz a Joana, né, já desde o começo do dia, se conectando com a espiritualidade amiga, com os mentores, nessa proposta de trazer a palavra do Evangelho, mas envolver e nos embalar com a alegria da música. Né? O espírita cristão, ele tem que ter essa semblante, tem que ter essa alegria, essa disposição de levarmos a palavra do Mestre, mas também nos colocarmos nessa conexão uns com os outros, desse abraço, desse cumprimento, de estarmos numa sintonia, para que possamos levar a palavra de esperança. Se eu não estiver numa sintonia elevada, se eu não estiver com a minha oração em dia, se eu não estiver inspirada, com certeza a minha fala não vai ser produtiva. E quando a gente se coloca para fazer o Evangelho, nós temos que, quando entramos na casa espírita, juntamos todos os pontinhos dos nossos problemas, fazemos um pacotinho, deixamos lá na porta, entramos na casa espírita, fazemos a nossa prece, esse Pai Nosso cantado, fazemos a nossa parte, que é aquela que nós escolhemos, nós não lembramos, mas escolhemos fazer essa parte da música, escolhemos levar o Evangelho, e depois, quando eu passar, eu nem lembro mais que eu deixei os probleminhas lá. Eu vou embora com essa elevação. É isso.
que tem que estar no nosso coração, na nossa mente, quando nós adentramos a doutrina espírita. Não somente sentarmos aqui, ouvirmos por ouvido e sair pelo outro. Não vamos deixar o crivo da nossa razão, no raciocínio. Vamos absorver o que hoje essa palestra vem trazer, porque para cada um ela deve ter um sentido aí. Inclusive para mim. Quando eu me deparei com essa mensagem, né? O que eu vou falar lá na Casa do Caminho? Da outra vez eu trouxe uma mensagem da Samaria, né? Da mulher da Samaria. E hoje eu pensei em trazer alguma coisa a respeito de Pedro. Porque Pedro, o apóstolo, ele é muito semelhante a nós. Muito semelhante. Encontrou vários desafios, titubeou na fé, amava Jesus, aquele amor pleno de confiança, aquela estima pela maravilha que Jesus trazia a ele nos ensinamentos. Porém, Pedro, assim como nós, titubeou na fé. Teve uma fé vacilante. E é por isso que eu trouxe essa história de Pedro, porque ele se assemelha muito com o nosso contexto das nossas vidas. O apóstolo Pedro, semelhante a nós, por essas características aqui, olha, tão comum ao ser humano. Características de impulso, de reação, reativo. E ele é um dos apóstolos, ou é ainda, daqueles que mais trabalhou com afinco enquanto Jesus esteve conosco. Porque ele tinha inúmeras vocações, assim como nós. Inúmeras vocações, mas também habitava ao lado dele, que precisava ser trabalhado. Porque ele tinha fraqueza, ele tinha medo, ele enfrentava Jesus ainda, porque ele não entendia porque que Jesus fazia as pregações, aqueles que o seguiam e também fazia os gentios. Então ele enfrentava Jesus e aí nessa condição ele demonstrava as suas fraquezas e às vezes a falta de fé. Nós vamos lembrar daquele histórico de Pedro negar o Cristo por 3 vezes. Antes que o galo cante, você há de me negar por 3 vezes, disse Jesus a Pedro. E ele disse, jamais te negarei, mestre, porque te amo. E antes que o galo cantou, ele realmente negou, por medo. E Pedro, assim como nós, quando nós estamos com as dificuldades inerentes à nossa vida, às nossas problemáticas, às nossas doenças, também ficamos estimulados a ficarmos com essa tendência de fraqueza, de falta de fé. Ficamos com vontade de desistir. Quem nunca? Eu estou indo lá na Casa do Caminho, mas não está acontecendo nada. Eu acho que é uma perda de tempo. Eu acho que não vou mais, porque eu estou indo, estou tomando passe, passo na assistência espiritual, passo na entrevista, mas aos meus olhos da matéria, eu nada vejo. Mas a espiritualidade amiga, ela trabalha em comum com os nossos sentimentos. Então, é onde eu preciso me colocar nesse esforço. Independente das dificuldades que eu vou enfrentar, eu preciso estar esforçado. Eu preciso ser perseverante. Porque Pedro, como nos conta a história, era uma pessoa simples, assim como nós. Filho de pescador, vida simples, todos eles naquela época viviam de pesca, com exceção de alguns apóstolos. Um escrevia, né, que era Mateus, então ele tinha facilidade de estudo, tinha coerência, o raciocínio, por isso ele era cobrador de impostos. Mas a maioria dos apóstolos eram pessoas simples. E Pedro, assim como Tiago, o seu irmão, também
também viviam nessa vida simples, na simplicidade. Outro item muito importante para nós: trabalhar a simplicidade, a nossa humildade dentro de casa espírita. E semelhante ao discípulo, seguiu Jesus a convite do irmão, que já era seguidor de João Batista. João Batista, primo de Jesus, que antecede, né, trazendo a palavra, fazendo o batismo, mas já antecedendo a vinda do Cristo na nossa vida. Então, a convite do irmão, ele foi seguir Jesus. Seguiu Jesus, mas para que ele seguisse Jesus, ele sim entrou em muitos conflitos com o mestre. Em muitos conflitos. Porque ele via toda aquela dificuldade, todo aquele sofrimento. Então Jesus o batizou. Tu não serás mais Pedro, tu serás Simão Pedro, que significa Pedro, a rocha, o líder. Então essa característica de Pedro de ser impulsivo, de ser corajoso, de ser destemido, o levava sempre à frente dos discípulos. Sempre ele que estava ali, convidando, porque naquela época, acho que os senhores sabem, não existia carro, né? Não existia, eles andavam a pé, peregrinando. Então eles saíam pelos locais, a pé, nem cavalo, levando a palavra, a mensagem da Boa Nova, e ele sempre à frente, levando os discípulos, a luta, trabalhando com afinco. Mas muitas vezes, por causa dos sofrimentos, por causa da perseguição, porque também sabemos que os cristãos foram perseguidos, e até hoje, né? Até hoje, vocês veem alguma semelhança com aquela época, com a época atual? Ainda, infelizmente, somos perseguidos. Mas aí colocamos essa característica em nós de rocha, de ser destemidos, de enfrentar com afinco e buscar, porque Jesus é a nossa sustentação. O Evangelho dentro da casa espírita é a nossa sustentação. E aqui eu trouxe algumas características de Pedro. Já citei dessa questão de ser líder, de ser corajoso, assim como outros apóstolos, né? André, ele tinha esse perfil de ser discreto. O Tiago, ele tinha uma característica de ser bem missionário, religioso. O João, aquele que mais era íntimo de Jesus. Felipe era o organizado. Bartolomeu, aquele coração transparente. O Mateus, como eu já disse, o ex-coletor de impostos, mas muito generoso. O Tomé, quem não conhece a história de Tomé, veio para quê? O cético. O Tiago menor, o humilde. O Simão Zelote, o revolucionário. O Judas, o ambicioso. Nós sabemos também a história de Judas. Tadeu, humilde. Olha a humildade entrando aqui. Pedro, um líder, mas impulsivo. Alguns de vocês se assemelham com algumas características que estão aqui de Pedro? Impulsivo por natureza. Olha, todos esses itens estão nos evangelhos. Ó. Impulsivo por natureza. Está no Evangelho de Mateus 14, 28 e em João. Pois adiante. Compassivo e afetuoso. Contraditório e às vezes presunçoso. Algumas vezes tímido e às vezes covarde. Abnegado. Em alguns momentos egoísta. Dotado de visão espiritual. Lento para entender as verdades profundas. Encontramos alguma semelhança? Não precisa falar. Mas muitas vezes nós nos pegamos ainda agindo com egoísmo. Nós nos pegamos ainda, mesmo sendo dotados de visão espiritual, porque todos nós, Allan Kardec nos exemplifica, somos médiuns, uns com maior poder, potencial de trabalho, outros com menos. Então essa característica de visão espiritual todos nós temos,
Depende do nosso compromisso espiritual, que nós vamos trabalhar ou não, né? Casa espírita. Mas todos nós temos algumas dificuldades e também temos as nossas virtudes, assim como fala aqui, ó, compassivo, afetuoso. Às vezes nós somos lentos para entender. O que eu estou fazendo lá na casa espírita? Por que será que eu tenho que ir lá estudar e fazer o evangelho na casa do caminho? Às vezes demora para a gente entender a nossa tarefa. E a mesma coisa acontecia com Pedro, que questionava. Ele questionava Jesus. E aí nós vamos ver o que acontece quando nós questionamos muito a Jesus.
É emocionante essa cena do The Chosen, né? Mas quantos de nós também não afundamos assim como Pedro, por conta da nossa falta de foco, por conta da nossa falta de fé? Vocês notaram quando ele diz: olhe para mim, não desvie de mim? E o que Pedro faz? Ele olha para o lado, olha para o outro, e vê aquele montante de água, e é onde ele começa a afundar. E antes disso, ele ordena, né, que o barco pare, fiquem quietos, fiquem em silêncio. Quem vê lá, tomando ali aquele ímpeto, aquela atitude que ele tinha de líder, de liderança, e Jesus caminhando sobre as águas, e todos tementes. E mesmo com a presença do Cristo, ele titubeia na fé, e aonde ele afunda. E mesmo assim, vem aquela mão que vai trazer à tona, que vem reequilibrar aquele sentimento de Pedro, assim como os nossos. Que às vezes perdemos o foco por conta das multidões de problemas, né, que vêm na nossa embarcação, no nosso barco. As montanhas de problemas que nós vamos acumulando, os desafios inúmeros que nós temos, inerente ao nosso planeta que nós estamos vivenciando, planeta de provas e expiação, rumo à regeneração. Mas vamos sempre lembrar dessa ousadia de estarmos sustentados na nossa fé. E para isso que existe essa proposta, esse convite do Evangelho na casa do caminho, ou seja, outra casa de qualquer que dá uma assistência espiritual, que convida nós voltarmos ao estudo do Evangelho, à palavra do Cristo, porque Jesus não desistiu de Pedro, assim como Jesus não desiste de nós. Por mais que a gente tenha as nossas dificuldades, se por vezes a gente desiste, desanima, se desestimula e afunda. Quando nós vamos buscar a estrutura do Evangelho, quando nós vamos buscar a palavra, pode ser através da Bíblia, de um livro edificante, nós vamos estar sustentados como Pedro foi sustentado por Jesus. Ele fala, porque Pedro se regenera, e como eu disse, ele foi um dos que mais trabalhou com Jesus à frente do ministério após o desencarne de Jesus, inclusive levando a palavra da Boa Nova e desencarnando até de uma maneira trágica. Ele não se dizia digno de ir para a cruz como Jesus foi, então ele preferiu ser crucificado de cabeça para baixo. Então Pedro, assim como nós, encontrou o desânimo, encontrou a dificuldade, ficou desalentado, mas Jesus disse a ele: Pedro, agora tu não será pescador somente, um simples pescador, tu serás pescador de almas, não somente de homens. E são esses os recursos que a casa espírita oferece a assistência. As pessoas que vão buscar o consolo dentro de uma casa espírita estão precisando somente de Jesus. Jesus nos ensina: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não existe outros recursos. Somente buscarmos dentro do exemplo que Jesus nos trouxe, buscarmos a sua mão positiva, o seu abraço fraterno. E às vezes nós estamos querendo, dentro da casa espírita, ver as coisas, né? Nós queremos o sobrenatural, nós queremos o milagre. E na verdade a casa espírita oferece o milagre sim, mas o milagre tem que começar dentro de nós, na nossa transformação. Para Pedro não foi fácil. Vocês acham que para a gente será? É trabalho árduo estarmos dentro da casa espírita. Pedro, como eu disse, ele esteve em vários momentos tendo toda essa base de que Jesus realmente era o Filho do Homem, o Filho de Deus. Ele esteve presente neste momento do Tabor, onde Jesus, naquele estado da transfiguração, ele aparece. Jesus ainda está encarnado, mas no momento da transfiguração ele vê
vê ali Moisés e Elias, os espíritos que se apresentam, e Pedro estava ali. Pedro, Tiago e João estavam ali escondidos e ficaram assustados porque eles viram aquele momento em que os espíritos apareceram. Assim como naquele momento lá no mar, né? Quando a gente está no mar, se a gente estivesse, vamos dizer assim, numa embarcação, passeando com os nossos amigos, se a gente se deparasse com alguém andando sobre as águas, com certeza nós iríamos ficar assustados, como eles, é um fantasma. Iríamos ficar assustados. Imagine naquela época. Mas aí depois, com a aproximação do Cristo, mesmo assim, Pedro titubeia na sua fé. Ele ainda titubeia, ele ainda enfrenta Jesus. Vamos lembrar que Pedro foi o primeiro a ser chamado. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Tem uma passagem no Evangelho em que Jesus pergunta: o que dizem os homens por aí? Quem eu sou? Aí alguns diziam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias. E aí Jesus pergunta: e tu, Pedro, que falas de mim? E Pedro responde: tu é filho do Deus vivo. E Jesus diz a ele: bem-aventurados é Simão Pedro, porque foi o Pai que vos revelou essa frase. Então, eles tinham muita sintonia, os apóstolos eram todos médiuns, assim como nós. Então, temos que trabalhar a nossa mediunidade ativa, utilizando para o foco do bem. Porque já que somos praticantes aqui da doutrina, estamos buscando um caminho, e o caminho com certeza não é esse. Nós vamos lembrar nesse momento aí, que no momento de inusitado, de uma raiva misturada com um amor, onde Pedro, inconformado, que Jesus ia ser preso, então ele vai, tira a sua espada e decepa a orelha do soldado Michael, e Jesus diz para ele: Pedro, aquele que padece pela espada, por ela perecerá. E muitas vezes nós, nos nossos momentos de raiva, nós vamos verbalizar. Não vamos ter, porque aqui ninguém usa mais espada, né? Com certeza, né, gente? Mas com certeza nós vamos verbalizar coisas pesadas, coisas negativas, coisas que vão ofender o nosso semelhante, que vão humilhar, que vão decepar a vontade do nosso semelhante, a coragem. Então temos que tomar cuidado com o nosso verbo, que o nosso verbo seja uma fala que seja para o bem, que seja benéfica. Se não pode ajudar, silencie. E nós demoramos para aprender isso. E a Casa Espírita tem essa função de trazer esses recursos para todos nós. Hoje mesmo aqui, um conhecido que está aqui sentado falou: eu sonhei que estava tocando violão. Às vezes é um chamado, é um convite da espiritualidade para que a gente possa se apresentar ao trabalho. Então não vamos perder a esperança. Vamos soltar sim essa vontade de dentro do nosso coração para o trabalho com o Cristo. E trabalhar somente para o bem. Aqui o slide que eu já comentei, que Pedro nega Jesus. Pedro se magoa também com Jesus, porque Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E ele responde: te amo, mestre. E Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E ele responde: sim, mestre, eu te amo. E na terceira vez, Pedro já se magoa, porque ele sentiu que Jesus estava duvidando dele. E muitas vezes somos esses que se magoam com facilidade, não perdoamos. Precisamos aprender a perdoar. Precisamos aprender a ter essa conexão com o perdão, porque o perdão é caridade para nós mesmos. Quando eu alimento a falta do perdão, é o peso que eu estou carregando nessa minha encarnação e para outra encarnação que eu vivenciar, porque vai ficar essa marca no meu campo do perispírito, essa rusga, essa presença negativa. Então precisamos aprender
a perdoar. E não somente falar, é sentir. Eu sei que não é fácil, gente. Eu faço esse evangelho principalmente para mim, porque me deparo às vezes ainda impertinente com essa questão de perdoar, porque é um grande desafio e não sabemos que é. Muitas pessoas podem dizer assim: você está falando que perdoa porque você não sabe o que a pessoa fez para mim. Claro que eu não sei. A cada um segundo as suas obras. Porém, essa fala do perdão não é a Viviane que está falando, isso está no Evangelho, onde Jesus fala a Pedro, exatamente: não deves perdoar somente 7, mas 70 vezes, 7 vezes a cada ofensa. E às vezes a gente se ofende, na maioria das vezes, por uma coisinha desse tamanho que a pessoa falou, e nós vamos carregando aquilo, vamos carregando, e depois vamos lá para a casa espírita. Vai lá para a casa espírita, vai para a maca, porque a doença já está lá no meu perispírito. Vou no médico, o médico não resolve, porque eu estou com aquela carga energética da falta do perdão. Pedro também sentia isso. Sentiu mágoa, se sentiu desamparado. Vocês viram lá no barco, quando ele fala para Jesus: você está levando o Evangelho, ao invés de levar só para nós que estamos aqui te seguindo, está levando aos outros, está levando para todo mundo, aos gentios. Lá no texto, no barco, ele fala isso. E o Evangelho é para todos nós. A lição de Jesus é para todos nós, independente da religião que nós escolhemos. Aqui estamos dentro da casa espírita, mas vamos respeitar todas as religiões, porque todas as religiões levam a Deus. Todas as religiões onde se fala do amor, onde se faz um Pai Nosso, seja cantado, seja em oração, um Pai Nosso vindo do coração, vai tirando, extirpando de nós o mal que ainda habita. Alguma semelhança com Pedro? Alguma semelhança? Com certeza, todos nós temos. Mas ele saiu de um pecador a um pescador de homens e de almas, e ele foi restaurado. Assim como nós. Jesus, ele tem paciência conosco, e muita paciência. Muita paciência. Porque muitas vezes nós vamos afundar nas águas. As águas do mar da vida que vão ser revoltas, que parece até que Deus não está olhando para mim, tamanho desafio que eu vivo. Às vezes até dentro da minha casa, lá no meu lar, onde é a minha primeira escola, que eu não sei o que fazer, que eu não sei aonde recorrer, onde eu estou ali me debatendo, me degladiando com aquele que é meu familiar, que é aquele mais próximo de mim, é aquele que mais me irrita, é aquele que mais eu peço para ele ficar: livra-me do mal, amém. Geralmente assim, nós queremos nos livrar. E na verdade o Evangelho ele tem essa condição de que a gente entenda que devemos fazer o contrário. Que devemos compreender. Que devemos ser um espelho para aquele outro que ainda é mais rebelde. Quiçá se será nós que somos os rebeldes. Mas André Luiz ele nos fala que 1 minuto de aprendizado dentro da casa espírita, uma palestra, melhor dizendo, que cada um assiste, ele já tem um entendimento do que ele deve fazer. Aquela água da paz que Chico Xavier fala, a gente lembra, né? A água da paz é simplesmente tomar um copo d'água quando está naquele momento de exaustão, naquele momento de revide, enche a boca de água, espera, porque a raiva vai passar. Isso é fácil, gente? Claro que não. Claro que não é. Quem sou eu aqui para estar falando que é fácil? Não sou. Por isso que a minha aguinha está até aqui, ó. Quando vem um pensamento que não é meu, que não vai acrescentar, o que eu faço? Eu vou minimizar através da minha oração, e aí eu vou receber essa restauração. Colocar essa questão da missão do homem inteligente na Terra, usar o crivo da minha razão, é bom? Vai fazer bem?
vai acrescentar? Não, então eu elimino. E isso não é fácil, e é por isso que nós estamos aqui. Para que a gente possa, através do Evangelho, nos inspirar e começar a navegar nessas águas aí. Navegar pelo Evangelho de Jesus, que, como ele nos ensina, ele é o caminho, a verdade e a vida. E aquele que não vai até Jesus, com certeza, ele vai passar a vida vivendo somente tempestades. Já aquele cristão, aquele que vai buscar com afinco qual que é a sua missão aqui na Terra, com certeza ele vai ter essa estrutura e ele vai sentir aquela mão, naquele momento da aflição, aquela mão que vem te recolher, que vem te ajudar, que vem te trazer novamente a margem. Todos são ajudados, mas aqueles que são rebeldes, com certeza, vai ficar mais difícil. O desafio fica maior. Então, que a gente possa aprender, que a gente possa ter essa oportunidade, que a gente possa criar vínculos. Isso não estava na palestra, mas eu vou falar. Essa questão de criar vínculos dentro de casa espírita. A gente vê tanto missionário, né? Esses religiosos de outras religiões cristãs, que são assim tão unidos, que cantam fervorosamente, que louvam. Na casa espírita, há uma sugestão para a gente ter isso também, de louvar, de quando estiver ali fazendo oração, ficar realmente naquela sintonia, pensar em Jesus, porque vai limpando a nossa alma, vai limpando o nosso coração. E uma coisa muito importante, não ter vergonha de doar, porque todas as vezes que nós estamos doando, nós estamos passando essa energia de amor. E a equipe espiritual da casa, é isso que a equipe espiritual precisa para que o trabalho na maca seja profícuo. A espiritualidade amiga precisa dessa vibração para que eles possam doar para vocês, para que as equipes espirituais venham, para que tenha na maca toda a asepsia, toda a assistência. Então eu não posso estar lá na casa espírita com o meu corpo presente pensando na morte da bezerra. Não posso. Eu tenho que estar de corpo, mente e espírito para que eu possa navegar nessa embarcação. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção. Nós vamos fazer agora os companheiros vão fazer uma música final. Agradeço a todos. Que Jesus nos abençoe e assim seja. Graças a Deus. Quem souber e quiser, pode contar junto, tá? É a oração de São Francisco.
Amém.